Boa noite, paz e graça, povo abençoado de Deus, Arena Apologética, como vocês estão? Hoje, mais um Trocando Ideia aqui no canal. Vocês que estão entrando, vai compartilhando, e o debatedor já está aguardando aqui. Na verdade, debatedor não, perdoa aí. O entrevistado já chegou. Iremos falar sobre inferno. E vocês, gente, vocês que estão aí no chat, vocês acreditam que realmente existe o inferno? Qual é a posição do professor Igor nessa noite aqui, que vem trazer na visão, né, do povo de Israel? E você, está curioso? Deixa eu mandar um abraço aqui para quem chegou agora, aqui no Arena. Deixa eu ver. A Tafona está aí. Miranda, Maria Júlia. A Torá é Santa, é o irmão Claudino Barros. Hebraico Pro. Muito interessante mesmo. Marcos Lola. Sandra Maria, forte abraço, minha xará. Olha, pastor Elton Maia, tem uma xará aqui também, viu? Deixa eu até me ajeitar aqui, tem uma xará. Teologia Primitiva, né, que é o canal do professor Igor. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem tá chegando? Alanixo Gomes, Delman Pereira, Dilson Cardoso, Origens da Fé, aqui conosco. Vai compartilhando, porque hoje temos um assunto interessante. Eu acredito que é um assunto que muitos líderes hoje em dia evitam até falar, para não constranger muitos membros, mas só que, assim, o inferno é real ou não? Devemos falar? Devemos estudar sobre o inferno? É uma ameaça? Vamos saber hoje aqui nessa noite, porque daqui a pouco, em segundos, o nosso convidado estará aqui conosco. Boa noite, paz e graça, professor Igor. Boa noite, paz e graça. Shalom aos nossos amigos aí do Superchat. Para nós é uma alegria estar aí nessa noite aqui no canal Arena Apologética, tá? Que, diga-se de passagem, era algo que eu já tinha no meu coração de estar participando aqui e trazendo um pouco de conhecimento aí que a gente tem para os demais. Deus abençoe a todos. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui e acredito que irá fazer parte aqui do canal, porque o vídeo vai ficar aqui gravado até para o pessoal aí estar compartilhando. Depois o professor vai vir aqui falar do seu canal, vamos divulgar, se tem livro, pode expor aqui, já deixa aí por perto para vir falar aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Fala aí do canal, já pode falar, depois no final a gente fala de novo, para o pessoal que vai entrando aí, que já estão compartilhando. Fique à vontade, professor Igor, pode se apresentar e também já pode falar aí do canal. Então, pessoal, nós estamos aqui do Maranhão, tá? Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, tá? Uns abraços aí para os nossos amigos que estão aí, que são aí do
a nossa congregação, que estão aí no Superchat, e os me conhecem, né, como Moré, inclusive o Atafona, que está aí no Superchat, entre outros amigos, tá? Sou conhecido como Moré, pela questão também de lecionar hebraico bíblico, tá? Também crítica textual, e também estudar sobre o judaísmo. Eu vou frisar bem aqui nessa noite, tá? Que eu não sou um judeu, não vou estar defendendo o judaísmo aqui, eu vou estar apenas trazendo aí algumas curiosidades que os mesmos acreditam, tá? Sou bacharel também em teologia, tá? Pelo ITADESP, o Instituto Teológico das Assembleias de Deus, mais com especialização ali em hebraico bíblico e também em cultura judaica. Então, a gente vai estar na oportunidade, tá, trazendo o que o judaísmo acredita por inferno, o que ele acredita por Satã, por Yetzirah, o que ele acredita ser os demônios, e entre outras curiosidades que a gente vai estar trazendo hoje, discorrendo ao longo do debate, tá? Sou o criador do canal Teologia Primitiva, tá? Onde a gente traz também curiosidades sobre o judaísmo, sobre religião, bate-papo, conversas, entre outras coisas. Também, para o pessoal que quiser também, a gente tem também livros, tá? Sou autor de alguns livros, curiosidades também sobre o judaísmo, e entre outros temas, tá? E o pessoal que quiser aí, chama lá no... Acredito que o meu amigo Miranda colocou aí no Superchat o link do nosso canal no WhatsApp, tá? Para os que entrarem, solicitem lá, que eu vou estar mandando também os nossos livros aí, lá no canal do WhatsApp, tá bom? Amém. Deus abençoe aí ao professor Igor. É professor Igor mesmo, né? Sem o R. Isso, sem o R, exatamente, diferenciado. Ficou um pouquinho complicado, porque no banner foi colocado, mas aí o querido aí foi tão compreensivo que não mostrou lá, tira do banner. Mas depois vamos ver se vai dar para consertar, tá? Perdoa aí essa falha, porque o nome é diferente mesmo. Tem o pessoal aqui, antes da gente já iniciar, né? Motos Brasil está aí, Ildimar Ramos, saudade, Laís, forte abraço, Eric Saor, Orlando, Yanuzi Filho tá aí, o David Marques, salve! Não estou concordando contigo não, viu, David Marques? Fica ligado aí. Valdileia Diniz, boa noite. Vai falando de onde que vocês estão aí. Parou a chuva aí, professor? Parou. Por um momento eu pensei que até ia ter algumas interrupção, né, que começou a chover muito cedo, muito forte, a energia caiu, mas aí, graças ao Eterno, graças a Hashem, chegou aí no horário certinho, às 19 horas, e vai ser possível aí, graças a Deus, a gente está fazendo essa participação. E só aproveitando aqui, eu estou ocupando também aqui pelo meu outro aparelho, o nosso amigo Ildemar Ramos, ele pergunta qual judaísmo a gente vai estar falando aqui, tá? Mais precisamente, o judaísmo ortodoxo, tá? A gente vai estar falando aqui sobre o judaísmo ortodoxo, porque algumas linhas do judaísmo, né, discordam em parte, tá? Uns acreditam numa coisa, já outros acreditam de uma forma diferente. Vamos lá, iniciar aqui esse trocando ideia. Como o professor diz, né, o teólogo aí, graças a Deus, a Arena Apologética vem trazendo teólogos graduados aí para trazer um conteúdo bacana, conteúdo que o Elton até recebeu umas notificações. É um canal que muitos, quando vão pesquisar, aparece direto aqui, o canal Arena Apologética. Então, acredito que esse conteúdo também será importante. E é novo aqui, a gente nunca falou sobre esse tema, e então a gente eu já quero fazer a primeira pergunta,
Explique aí para nós, né, o que significa a palavra inferno, porque muitos aí confundem, né? Então, o que iremos falar hoje sobre a palavra inferno, ou sobre o inferno, sobre a nossa visão e a visão, né, no judaísmo? Fique à vontade. Então, de início, é bem importante, vou deixar claro aqui que a visão cristã de ver o inferno, de ver os seres angelicais, de ver a própria pessoa de Satã, é muito diferente como o judaísmo aborda, né? Ainda que o cristianismo seja um ramo derivado do próprio judaísmo. Então, o que aconteceu? E, inclusive, eu preparei aqui o meu esboço, né? Preparei o meu esboço aqui para também estar trazendo essas informações. Referente aí a sua pergunta foi sobre a palavra, né? A palavra inferno. No judaísmo, se tem duas palavrinhas que são bem conhecidas aí do pessoal do Superchat. A primeira, Sheol, e a segunda, Gehinom. Gehinom, mais precisamente, eu vou estar daqui a pouco falando o que é o Gehinom e como é aplicado para o judaísmo, mas a palavra, tipicamente, bem tranquila, de forma bem simples, Sheol, significa cova, é para onde o ser humano vai, para onde a pessoa vai após o falecimento, após a alma. Vou ser um pouco polêmico já de início aí, entre o pessoal tricotomista e dicotomista, é quando a alma descola do corpo, então a matéria, o que se tem por matéria vai ali para a cova, vai para o Sheol, ou para o inferno, tá? Isso é o conceito judaico. Já o conceito cristão já é um pouco diferente, que aí a gente teria que trazer toda a história, né, que daqui a pouco eu vou estar falando também, a gente vai estar trazendo toda a história do princípio, para a gente estar entendendo aí esse conceito, mais tipicamente, essa alegoria também linkada com Ezequiel 28 e Isaías 14, a gente vai estar entendendo sobre isso aí daqui a pouco. Eu queria aqui também, Sandra, estar na oportunidade, lendo aqui o que eu preparei, tá? Eu acredito que é bem legal a gente entender aí o conceito primário sobre isso, tá? Sim, já pode falar para a gente sobre o conceito primário. Está aqui na minha pergunta, mas já quiser já iniciar? De forma inicial, antes de falar sobre inferno, de falar sobre isso aí, eu gostaria de falar o que o Hassidut, que é uma literatura judaica, diz. Primeiramente, para a gente iniciar falando sobre o inferno, falando sobre castigo, sobre pessoas torrarem como um churrasquinho e alguém vir com um garfo e atormentar os demais. A gente vai falar primeiro sobre algo que o judaísmo traz, sobre os níveis de castigo dentro do judaísmo. No judaísmo se tem 3 níveis de castigo. Isso o Hassidut nos traz. Primeiro, é o temor ao castigo. Simplesmente o temor de ser castigado. Como, por exemplo, uma criança, ela tem medo de colocar, por exemplo, ali, quando ela já tem um pouco de noção, ela tem medo de colocar a mão na tomada. Ela tem medo de fazer alguma malvadeza, ela tem medo de fazer alguma coisa. Porque se ela fazer alguma coisa, ela já não vai no parquinho no final de semana. Ela já não vai ter um brinquedo, ela já não vai ter algo relacionado a isso. Então, os judaísmos têm esse temor básico, é quando a pessoa nasce. É o temor do castigo, o temor de ser castigado. E isso está relacionado ao medo de fazer algo para si próprio. Esse é o primeiro nível de temor no judaísmo. Já os demais aí do Superchat vão entender o porquê que eu estou falando isso. O segundo temor é o temor ao pecado. É o temor ao pecado. Ou seja, quando nós tememos cometer um pecado, tendo consciência de que isso vai ferir diretamente a Hashem, diretamente a Deus, então a gente já
já fica já meio de lado, já fica com medo de cometer o pecado, já fica com medo para um judeu de romper a mitzvah, o mandamento. E aí o terceiro é o temor a Deus, está relacionado a não desagradar a Ele, está relacionado a não desagradar a pessoa de Deus. E é aí que onde nós vamos entrar. Inclusive, eu postei um vídeo essa semana lá no nosso canal, que é o primeiro nível, temor do castigo, que para o judeu se chama kafkela. Ou seja, kafkela é relacionado a depois do falecimento. Depois, quando o judeu, na concepção judaica, quando se falece, quando a alma descola do corpo, a nefesh descola do corpo, então, o primeiro temor de um judeu, olha só, olha que curiosidade, o primeiro temor de um judeu é enfrentar esse momento após, essa penalidade da sua alma após morrer. Mas qual é essa penalidade? Vamos lá. Essa palavra hebraica, traduzida ao pé da letra, significa o vão da funda. Ou seja, quem lê Bíblia sabe que Davi, quando ele foi disputar com Golias, ele pega ali que alguns vão dizer que são um estilingue, que alguns vão dizer que são uma espécie de boladeira, então ele pega a pedra e coloca. Ali é a funda, é uma tira de couro, onde se colocou a pedra, rodopia, e depois solta um dos lados e a pedra é lançada. Então, por que foi traduzido como vão da funda? Porque é o profundo da consciência. Eu vou contar até aqui uma história rapidinho sobre isso. História de um homem que vivia, olha só, de um homem que vivia, e ele tinha ali o seu comércio pequeno, tinha do que se sustentar. Mal se sustentava, mal tinha para a sua família, mas ele tinha um negócio dele. Então, certo dia, veio uma crise e deixou ele ali na completa miséria, deixa ele sem nada, que ele é obrigado ali o que sobrou para ele foi apenas dois animais. E aí ele diz, olha, ele chega para a mulher dele, ele chega para a esposa dele, ele fala, olha, eu li uma vez o que o sábio diz, Mishlem Makom, Mishlem Mazal, muda-se de lugar e muda sua sorte. Isso é um ditado judaico. E ele pegou isso ao pé da letra, e ele diz assim, olha, eu vou, então, tentar minha vida em outro lugar para ver se muda a minha sorte, para ver se eu fico com mais sorte. E ele conversou com a esposa, disse, olha, você vende isso e depois vive aí, enquanto eu vou ver se eu consigo algum mantimento fora e depois eu estarei voltando. Então ele vai para o porto, ele pega a sua embarcação, vai para fora e vê se mudava a sua mazal, a sua sorte. E, de fato, irmã Sandra, a sorte dele muda, mas para pior. Quando ele está indo, acontece naufrágio e ele consegue escapar. Ele consegue nadar, consegue escapar, mas quando a única coisa que ele encontra à frente dele é uma ilha. E ele vai para essa ilha, chega lá todo rasgado, todo molhado, tudo sem forças, e ele olha para o lado, observa os lados e ele fica muito maravilhado. Porque quando ele olha para os lados, a única coisa que ele consegue observar naquela ilha são diamantes, muitos diamantes, muito, muito mesmo. E ele fica feliz, ele diz assim, olha, agora eu sou rico, eu sou milionário, eu tenho muito dinheiro. Agora eu ganhei na Mega Sena, eu ganhei no Placar Beats, enfim, eu ganhei agora. A minha mazal mudou. E ele chegou lá, na situação que estava, coloca a sua blusa, a sua camisa por dentro das calças, pega ali todo o diamante e joga por dentro da sua camisa, abre sua bolsa, pega seu sapato, bota o diamante dentro da meia. Onde ele conseguiu botar diamante ali, ele colocou. Aí, o que acontece? Ele observa e vê um lugar lindo, ele vê um prédio, ele vê
uma linda estalagem, ele diz, eu preciso descansar. Já estou muito cansado, essa viagem me cansou. Já que eu sou um homem rico, eu tenho que ter o melhor agora para descansar. Ele vai, chega lá, quando ele está a caminho, o segurança daquela estalagem já barraram ele, diz, opa, para onde é que você vai? Mendigo aqui não entra. Aqui não é para qualquer lugar. Opa, aqui não é para qualquer tipo de pessoa. Onde é que você pensa, rapaz, que você vai? Todo rasgado, todo mendigo. E ele diz, eu sou um homem muito rico, me deixe passar, eu tenho muito dinheiro. Eu sou um homem que sou muito rico. E ele falou, o pessoal do Superchat, ele falou com uma expressão tão forte, uma convicção tão grande, que ele conseguiu convencer o segurança. Ele conseguiu adentrar naquela estalagem. Ele chega no balcão e fala para a recepcionista, balconista, e diz assim, mocinha, qual é? Então, aí, a melhor lugar que você tem, que é a melhor estalagem, o melhor quarto, melhor triplex, de preferência, com piscina e tudo, porque eu sou um homem muito rico. E ela falou para ele, e ele disse, tá, eu quero essa estalagem, eu quero passar 3 dias no máximo. E ela disse, tá bom, meu senhor, mas como é que você vai ali, então, qual vai ser a forma de pagamento? Você vai pagar, de certa forma, essa estalagem. Ele puxa um diamante, ele coloca na mesa e diz, eu vou pagar com o diamante. Enquanto ao troco, não se preocupe, fique com o troco, porque eu sou muito rico. E ela perguntou novamente, senhor, você não está entendendo. Como é que você vai me pagar? Qual vai ser a forma de pagamento? É no Pix? É na PicPay? É na Nubank? É no cartão de crédito? Visa, Mastercard? É dinheiro? Como é que você vai fazer o pagamento? E ele diz, não, você não entendeu, eu vou pagar com o diamante. E ela olha para ele e diz assim, senhor, me desculpe, mas aqui é uma ilha, diamante aqui não tem valor nenhum. Aqui os diamantes não valem nada. O que é que eu vou fazer com o diamante? E ele ficou meio sem jeito, e não entendeu nada, ficou triste. Ele disse assim, então, mocinho, o que é que vale aqui então? Já que diamante aqui não vale, o que é que vale? E ela disse, o que vale aqui são cebolas. Se você trouxer uma cebola do tamanho desse diamante, eu deixo você ficar aqui 1 mês. Você tem 1 mês aqui na estalagem. Então ele vai embora, ele, inteligente que era, começa a ter sua vida, arruma um emprego. Ao decorrer dos dias e da sua capacidade que ele tinha, ele consegue alcançar um cargo maior, ele consegue obter sucesso. E creiam e acreditam, né? Passou o tempo e ele foi um dos maiores ceboleiros daquela região. Ele foi o homem que mais tinha cebolas ali. Então, ele era um homem muito rico, conseguiu ter o que queria, conseguiu comprar o que queria, era um homem muito rico, tinha muitas cebolas. Ele passou muito tempo, ele disse assim, nossa, bateu uma saudade, então, da minha esposa, do meu filho, da minha família. E ele decide voltar, prepara uma embarcação com o dinheiro que ele tinha, enche a embarcação de cebolas, ele parte, vai embora. Quando ele chega lá, no meio, ele começa a avistar, olha lá de cima e ele vê a sua esposa, vê seu filho, tudo esperando ele, mas por um lado ele fica triste, porque ninguém mais esperava ele. Ele era um homem que tinha agora um patamar alto. Ele era alguém que estava na mídia, estava no TikTok, estava em todos... Enfim, ele era muito rico, tinha muito dinheiro. E ele chega, agora lá, agora essa que é a parte mais interessante. Ele chega até a esposa dele e diz, olha, eu sou muito rico. E quando ela chega, ela olha para ele e diz assim, mas que mau cheiro. Você está fedendo muito, você está cheirando muito mal. Que cheiro de cebola forte é esse? Aí que ele veio entrar na consciência de que onde ele estava, cebolas não valia de nada. O que valia na cidade dele eram os diamantes, que ele deixou tudo lá atrás. E agora, ele estava com muitas cebolas, mas ali não valia nada. Ou seja, para encerrar e concluir,
Uma das penalidades que o judeu ele teme é o vão da funda, que é aquela. É chegar no tribunal de Deus, no tribunal de Hashem, e ver que tudo aquilo que ele fez não valeu de nada. Ele perdeu muito tempo correndo atrás de cebolas. Isso é uma verdade para todos nós que aqui estamos. Muitas das vezes as pessoas perdem muito tempo correndo atrás de cebolas, correndo atrás de coisas que não vão trazer o bem para a sua alma, para a sua nefesh, e para a sua futura morada. Enquanto vai ser dito para ele lá, olha, o que vale aqui é os diamantes que você deixou passar lá embaixo, que você deixou passar as oportunidades. E o judaísmo ainda crê que quando nós viemos aqui, é mostrado todas as oportunidades para a nefesh, para a alma. É mostrado todas as oportunidades. E aí nós temos que nos preocupar mais com os diamantes, não com as cebolas. Ou seja, esse é o primeiro estágio da penalidade. O segundo estágio da penalidade é o Ributa Kever. Essa é a primeira vez que estou falando aqui, a Ributa Kever mas literalmente a tradução hebraica é espancar do túmulo, o espancamento do túmulo. É quando o judeu acredita que anjos, o Senhor Hashem vai enviar anjos e vão ali ficar espancando ali a pessoa. Às vezes o judeu ele acredita muito que a pessoa quando morre e não está bem com Hashem, não vai diretamente subir, mas vai ficar vagando. O judaísmo acredita nisso, tá? Então, nessa introdução... Igor, sim. Muito bem, a história, né? A gente é para a gente meditar mesmo, né? E tirar uma conclusão boa para a nossa vida. O irmão falou, né, sobre o que o judaísmo, eles têm medo, né, eles têm temor, na verdade. Temor ao castigo, temor ao pecado e temor a Deus. O temor ao castigo, então, realmente, eles acreditam no inferno. Eles acreditam que após a morte existe um lugar, claro, o céu ou o inferno. Poderia explicar isso para a gente? Na visão judaica? Isso, na visão judaica. Eles acreditam no inferno como nós? Qual é a visão deles? Então, o judaísmo, né? Importante lembrar que todas essas informações que aqui eu estou trazendo não são informações paralelas, são informações que eu obtive, inclusive, com próprios judeus, né, com próprios amigos judeus, pessoas que vivem o judaísmo, e aí no diálogo que a gente tem, essas informações aí acabam sendo passadas, e também adquirindo através dos livros, das literaturas judaicas. Então, vamos lá para a pergunta. No judaísmo se tem o conceito de Gehinom, não é o mesmo conceito de inferno que o cristianismo crê. O cristianismo acredita que tem conjuntos de doutrinas, né? Inclusive, eu estava hoje vendo aqui um vídeo no canal aqui, Arena Apologética, do nosso amigo Adriano Cruz, onde ele estava falando aí sobre o inferno de fogo, né? Ele estava falando, explanando aí sobre o que a visão aí. Eu não sei se ele, eu não conheço bem a pessoa dele, eu não sei se ele é um testemunho de Jeová, não sei, mas ele estava explicando o conceito de inferno. Então, no judaísmo se tem a ideia de Gehinom. Historicamente, os senhores sabem que Gehinom era um vale, onde havia-se idolatria, onde havia-se os pais sacrificavam seus filhos, e depois esse vale começou a ser chamado Vale do Filho de Inom.
Inclusive, foi usado por romanos para cremação. Inclusive, os romanos ali jogavam ali, era jogado nesse vale, carcaças de animais, entre outras coisas. E depois foi ali batizado como o Vale do Filho de Inom. Ok, tudo bem. O que o judaísmo tem e pensa sobre o inferno? Que é o tema central aí do banner, que está no banner aí dessa live. O judaísmo acredita no Gehinom. O Gehinom é o estado de limpeza, de purificação. Uma vez um rabino, ele estudou a Cabala, né? Isso os sábios contam, que um judeu uma vez estudou muito, e no final da sua vida ele virou um herege. No final da sua vida ele virou alguém totalmente contra aquilo que ele aprendeu dentro do costume judaico. Aí teve um dia que ele partiu, teve um dia que ele morreu. Aí o que acontece? Quando ele chega lá no tribunal, de um lado está o pessoal e do outro lado também tem o pessoal da esquerda e da direita. Uns diziam assim, não, ele é um sábio, ele... Quem são Depois eu vou estar falando. Vou só concluir aqui. Vou só concluir esse raciocínio rapidinho. Então, quando ele chega no tribunal, as pessoas que estavam lá do lado direito, as pessoas do lado esquerdo, o pessoal da direita dizia, ele é um sábio, ele estudou, ele conhece a Torá, ele conhece, enfim, então ele merece ir para um lugar bom, ele merece ir para um lugar legal, ele é um tzadik, ele é um justo. Enquanto que o pessoal do outro lado dizia assim, não, ele foi um herege, ele não representa mais. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele jogou fora, ele jogou no lixo. Final da história. Ele acabou indo para o Gehinom. O Gehinom é o estado de purificação, que na Igreja Católica se chama-se de purgatório. Diga-se de passagem, a Igreja Católica pegou essa isca do judaísmo, pegou esse conceito de purgatório do judaísmo. O que aconteceu foi que houve algumas modificações. Aconteceu foi que houve algumas trocas. Tirou alguma coisa ali, acrescentou outra coisa ali, colocou liturgias, enfim. Mas para o judaísmo, o Gehinom é esse estado de purificação, onde se a pessoa está suja, se a pessoa está ali imoral, ela vai ser limpa. Ela vai passar por esse momento, ela vai ser limpa e depois ela vai para o lugar bom, para o lugar onde a alma dela vai descansar tranquilamente. Inclusive, um rabino, uma vez, ele viajou, ele era um rabino que viajava como se fosse um missionário. Como se fosse um missionário. E ele tinha um sonho de trazer uma mensagem numa sinagoga onde só tinha advogados. E ele chegou lá e ele disse, olha, Senhor, eu quero falar nessa sinagoga. E aí, o diretor da sinagoga faltou com respeito com ele, falou assim, você com essa barriga desse tamanho, você é todo calvo, desse jeito quer falar alguma coisa? Aqui não, vai embora. Aqui não há lugar para você. E ele vivia disso. No final da reunião, ele pegava o seu chapéu e pedia ali uma oferta, era o sustento dele. E ele foi falar com o segundo diretor, ele disse, olha, eu quero falar alguma coisa, eu vim de longe. E ele disse, você desse jeito, mal sabe falar, você quer falar alguma coisa aqui só tem advogado, você quer falar o quê, rapaz? Vai embora. E ele insistiu, e até que ele deixou. Ele disse, tá bom, 1 minuto para você, tá? 1 minuto, e você fala o que você quer, e você vai embora. Aí o que aconteceu? Ele falou, e ele contou uma história assim, ele disse assim, olha, certo dia, estava o pessoal no Hades e o pessoal do Paraíso. Bem no meio tem um muro. Pessoal do Paraíso de um lado, pessoal do Inferno do outro lado. Só que aí surgiu um buraco no muro. E aí começou a fumaça preta do Inferno entrar lá no Paraíso, e no Paraíso começou a ficar preta, as paredes branquinhas do Paraíso começou a ficar preta, e ele disse assim, eu adoraria
eu adoraria continuar, mas aí o meu tempo acabou. Eu só tenho 1 minuto, meu tempo acabou. Aí o pessoal começou, continua, continua, não para, o que aconteceu? Fala para nós aí o que aconteceu. Ele começou, pegou essa oportunidade, tá bom, mas vocês querem saber o que aconteceu de fato? Ele falou, vai, conta, conta. Então ele pegou essa oportunidade, falou o que ele queria, e no final ele disse assim, olha, vocês ainda querem saber o que aconteceu? Porque nessa história houve ali uma briga que foi levada ao tribunal, com o réu e tudo, vai dizer, olha, quem vai dar jeito nas paredes aí do céu, do paraíso? Quem vai dar jeito? E aí, foi para o tribunal, e o rabino no final, ele disse assim, oh, vocês ainda querem saber? Ele disse, conta, quem foi que perdeu no tribunal? E aí, ele falou, olha, quem perdeu foi o inferno. Quem perdeu foi o inferno. Aí ele perguntou, mas por quê? Porque lá só tinha advogado. Ou seja, a atitude daqueles rabinos era mal para com ele. A atitude daqueles mestres que estavam ali era mal. Então isso, né, ou seja, ele foi embora, mas ele deixou uma lição para eles. Então o inferno é estado de purificação no judaísmo. É a mesma ideia, a mesma coisa que a Igreja Católica crê, só que o judaísmo acredita que é o estado de purificação. Ah, entendi. Então, no judaísmo, eles entendem que esse inferno, Rena, como que é o nome? Gena? Guerrimon. Como? Guerrimon. Guerrimon. É o mesmo que Gena? Exato. Então, nesse sentido, esse inferno, Gena, eles entendem que é o estado de purificação. E quanto tempo eles ficavam lá, não sabe dizer? Só um minutinho, vou só ajustar aqui o celular. Acabou. Então, só para nós entendermos, na parte onde eles acreditam também que os iníquos, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre? Esse conceito, esse conceito é mais um conceito cristão. Esse conceito do lago de fogo, esse conceito de um lugar preparado, é mais um conceito neotestamentário, ou seja, um conceito mais do Novo Testamento. O judaísmo em si, ele não tem essa ideia de ser atormentado, de ir para um lugar e ser atormentado, né? Ou seja, eles acreditam que o ser ele é purificado para depois ir para o lugar. Mas detalhe, essa purificação não é para qualquer pessoa. Essa purificação é para aquelas pessoas, exceção para aquelas pessoas que fizeram bem a vida toda. Eu vou usar um exemplo, aquelas pessoas que foram seguir o judaísmo à risca a vida toda e no final da sua vida eles desistiram por algum motivo, eles deixaram por algum motivo, aí fica meio balanceado, olha, ele guardou a vida toda os preceitos e agora não é. E agora não é mais um judeu. É bem interessante, eu não havia parado para pensar nesse sentido. Então, eles acreditam que nessa parte há uma esperança para eles. Eu tenho uma visão nessa parte que o irmão falou, eu tenho uma visão assim, de uma outra maneira, meu olhar, como eles pensam dessa maneira, mas essa maneira está certa, e eu tenho outra visão, mas agora não vou falar a minha colocação, mas vamos lá. Mas e aí, após a morte? Após a morte, eles acreditam em reencarnação, alguma coisa assim? Onde que vai a alma dele? E a alma dele? Eu quero saber. A alma deles. Se eles não
não ser aprovado ali naquele processo de purificação no Guiena? Não entendi a pergunta, irmã Sandra. Eu estou ajustando aqui o... Quando eles morrem, Sim, no momento em que perfeito. um deles morre, tá? A alma dele. O que eles Uhum. pensam que a alma deles, aonde que a alma deles vão? Vão ficar aí? Vão passar por esse inferno? Qual é a posição no judaísmo? Então, é exatamente esse conceito que foi dado agora há pouco, né? Ou seja, observamos primeiramente o justo. Vamos ver aqui o justo, primeiramente. O justo, ele guarda os preceitos, ele guarda todo o mandamento da Torá, tudo aquilo que é dado para ele como ordenança. No final da vida, ele falece, ele morreu. Então, o judaísmo acredita que aquela mesma ideologia que Salomão ensina, ou seja, a sua nefesh, o seu corpo vai para a sepultura e o seu espírito vai para Deus. Tudo bem. Quando se trata do injusto, inclusive, eu queria até trazer aqui uma curiosidade também, referente... Deixa eu só encontrar bem aqui. Aqui o Avda Zarar diz o seguinte: para aquelas pessoas que morreram, mas não são justos. Olha só, ele vai dar uma informação referente ao anjo da morte. Ou seja, o Talmud, Tratado de Balbatra, vai dizer que, vou ser um pouco polêmico, vai dizer que o Satã, Hu Yetzhará, Satã é a mal inclinação, Hu Malach Hamavid, ou seja, ele é o anjo da morte. No conceito judaico, não se acredita num Satanás como alguém que é contra o Criador, mas alguém que é enviado pelo próprio Criador com uma missão em específico. Ou seja, a missão que ele tem é desviar, é fazer com que nós desviamos o nosso foco diretamente com Deus e rejeitar todo o pecado ou toda a tentação que ele vai trazer. Em troca disso, uma vez que rejeitamos, nós vamos ter aí na nossa alma níveis de elevação. Então, volta no assunto. Diz assim, o Avodazará diz assim: eles disseram sobre o anjo da morte que ele é totalmente cheio de olhos, vai trazer uma característica dele. Quando uma pessoa doente está prestes a morrer, o anjo da morte fica acima da sua cabeça, com a espada desembainhada na mão e uma gota de veneno pendurada na ponta da espada. Uma vez que o doente o vê, ele treme, e assim abre a boca, e o anjo da morte joga a gota do veneno em sua boca. Dessa gota de veneno morre o doente, dele apodrece, dele seu rosto fica verde. Olha só, ou seja, aqui nós vemos uma informação do próprio Satã, do próprio anjo da morte, quando a pessoa está ali prestes a morrer, quando a pessoa está ali prestes a falecer. Ele aparece para a pessoa, inclusive o judaísmo acredita piamente nisso, que ele aparece para a pessoa com uma, como diz aqui, com uma espada desembainhada e uma gota de veneno. Então, o anjo da morte coloca essa gota de veneno, a pessoa morre, a pessoa apodrece e a pessoa não volta mais. E alguns atribuem isso ao próprio déjà vu, aquele evento, né? Déjà vu não, aquele evento, perdão, quando a pessoa está ali dormindo, né? E ela vê ali, ela quer acordar, mas ela não acorda. Ela vê ali vultos, coisas, ela quer ajuda, pede por ajuda, mas ela não acorda por nada. Aí a ciência vai dizer que é algo relacionado ao cérebro, etc, etc, etc. Irmão, o professor Igor, mas assim, isso daí é se a pessoa está já no estado, né, assim, prestes a morrer. Mas e quando há uma morte precoce, uma morte súbita? Não há tempo.
Exatamente, exatamente. Quando, mais para o injusto, né? Para o injusto, a morte que não há tempo, é isso? Sim, olha, o destino do inferno que a gente acredita é somente para os injustos, né? Perfeito, O iníquo. Agora perfeito. os salvos não. Então, só para eu também entender, né? No judaísmo, quando a pessoa está nesse estado, assim, né, de que ele é injusto, cometeu algo, pecou, né, assim, então há essa oportunidade dele, da alma dele ser purificada nesse local. E para eles pensam que nesse local eles vão purificar e a chance deles se salvar. Perfeito. É isso mesmo que eu entendi? Exatamente. No caso, o Guerrinom, para o judaísmo, é quando a pessoa já falece. A pessoa já falece, viveu a vida boa, e agora ela, no final da sua vida, ela já não foi mais boa. Foi equilibrado. Aí ela vai para esse estado de purificação, para depois ir para o lugar bom. Irmã Então Sandra, eles ainda gostaria vão de para o lugar bom. Então o temor deles é relax, porque se eles cometer alguma é injustiça, desculpa, perdão aí, mas assim, para mim, né, na minha visão, eles falam que tem temor ao castigo, temor ao pecado, mas cometem já sabendo que ali, lá na frente, eles terão uma chance, é isso? De purificação? Exatamente, exatamente. Como foi dito na história daquele judeu que fez tudo bom e no final da sua vida ele foi um herege. Então ficou balanceado. A questão do Guerrinon é mais para essa questão de purificação, para esse balanceamento. A pessoa não foi nem tão boa e também nem não tão ruim. Mas tudo isso, detalhe, agora que entra o detalhe, tudo isso é passado no tribunal, tá? O judaísmo acredita nisso, é passado pelo tribunal. Inclusive o Salmo fala que Deus julgará no tribunal dos Elohim. Inclusive é mais uma característica dos anjos aí no judaísmo. Eu queria fazer menção aqui referente ainda ao Guerrinon, um conceito bem histórico, inclusive que eu preparei aqui, sobre o Guerrinon. Não esse Guerrinon espiritual que o judaísmo acredita, mas no Guerrinon histórico, no Guerrinon que de fato existiu, inclusive Jesus fez menção do mesmo, quando ele diz que o fogo não se apaga, e o verme não morre, né? Jesus fazia menção a esse Guerrinon. Olha só, eu preparei no esboço assim, as palavras Guerrinon e Sheol, como já foi dita, relacionadas ao inferno, né, como alguns atribuem essas palavras ao inferno, é mais relacionada ao Gai Berrinom, que é o Vale do Filho de Inom, no uso comum nos dias de hoje. Corresponde ao significado bíblico ou não para Vale da Circundade de Jerusalém, cidade velha, incluindo ao Monte Sião, a partir do oeste e sul, reúne-se e funde com o Vale do Cedro e outros dois principais vales em torno da Cidade Velha, perto ali do canto do sudeste da cidade. Olha só, eu gostaria, inclusive, de ler aqui um texto bíblico. Gostaria de ler um texto que eu preparei, para não ficar apenas nas nossas palavras, ali de Jeremias 19, tá? Jeremias 19, o verso 2, que diz assim: e sai do vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregoa ali as palavras que eu disser. E o verso 6 vai dizer: por isso eis que dias vêm, diz Yahvé, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Ou seja, como já foi dito, era
era um lugar histórico onde se jogava a carcaça de animais, onde que depois os romanos também fizeram uso em suas atribuições para ali cremar os próprios cidadãos romanos, tá? E ficou conhecido aí como um vale da destruição, ficou conhecido como um vale mau, um vale do inferno, que depois foi atribuído, ou seja, o vale do Guehinom, o vale do inferno. É mais uma alegoria que Jesus fez uso para dizer que as pessoas maus vão a um lugar destinado a isso, tá? Inclusive, eu tenho um amigo, o monoteísta, ele ainda não vi ele aqui no Superchat, que ele falou uma vez que um amigo dele disse que viaja sempre para Israel e ele vai ao inferno lá toda vez. Ou seja, uma cidade, né? Ou seja, o judeu, ele não acredita nesse conceito de inferno, ele não tem esse conceito de inferno. Isso é mais um conceito cristão, é mais um conceito, né? Até mesmo como surgiu isso? Nós vemos ali que em 2 Samuel 24:1, onde fala da ira de Yahvé, e depois também eu quero pegar o exemplo de 1 Crônicas 21:1, que fala que já usa um outro termo, que é o termo Satã, né? Que o livro de Enoque, inclusive, o livro de Enoque, ele vai falar, olha só, preparei aqui algo relacionado a isso. O livro de Enoque, como ele acredita que surgiu aí outra figura também relacionada que o judaísmo não acredita, que o judaísmo discorda totalmente, é a questão do Satã, é a questão do inferno. Aí, depois, nós vemos que essa questão da ira no Antigo Testamento era atribuída a Javé, ou seja, toda a ira que era jogada sobre o povo de Israel e as nações ali circunvizinhas, já tinha esse conceito de que quem era que jogava, ou quem era a pessoa mal, ele era Javé. Isso é o conceito antigo, e depois nós vemos aí já em 1 Crônicas 21, já é usado o primeiro termo, Satã, o acusador, o desviador, que no judaísmo é relacionado mais ao anjo da morte, mais ao acusador, mais aquele, o Yetzirah, a má inclinação. Aí, o judaísmo acredita, você me pergunta, então, se o judaísmo não crê que existe um ser mal, ou aquilo que o cristianismo acredita como Satã, então, que cargas d'água, então? Quem é, então, a pessoa mal no judaísmo? Aí, o judaísmo vai acreditar, né, e crer nos shedins que são ali os espíritos maus. Até uma história mitológica de que ali a Nahash, a serpente, teria tido relações com Lilith, e daí teria nascido os shedins. Isso é uma história cabalística, uma história que a Cabala aí acabou atribuindo como algo verdadeiro e como uma verdade absoluta aí para o judaísmo. Amém. Muito bom. Deixa eu ver quem chegou aqui. Enquanto isso, o professor Igor vai arrumando aí a sua câmera. Isso, Teófilo perfeito. De Antioquia. Evangelista Pedro Henrique, Jata Lima, Brasileiro Silva. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga. Espera aí. Deixa eu voltar. Ela está aqui. Flavinha, Deus abençoe. Verdade oculta, monoteísta. Léo, eu já falei. Deixa eu ver quem mais apareceu aqui. Manda suas perguntas aí. Eu vou fazer uma pergunta e pego uma de vocês do chat, tá? Ricardo Andrade Leal, Brasileiro Silva, Allan Kardec,
Quem mais está aqui? Gnóstico cristão. Eric Saor, já falei. Cadê a pergunta? Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Deixa eu pescar uma boa aqui. Cadê? Manda uma pergunta. Por enquanto, não tô vendo uma pergunta aqui, não. Pera aí, gente. Deixa eu ver. Eita. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ou seja, o Criador é o próprio Satanás, o próprio tentador, pois esse Satanás enviado seria apenas um executor das ordens do cabeça, ou o próprio Criador. Não entendi muito bem, mas ele está dizendo que Satanás, ele entendeu isso, que Satanás é o Criador. Deixa eu ver. Olha, aqui, o irmão Ricardo Andrade Leal está dizendo assim, professor Igor, para o judaísmo, o morto não pode ser cremado, por exemplo, tem que ser enterrado obrigatoriamente, pois cremar o corpo é pecado grave. É isso mesmo? Perfeito. Perfeito. Inclusive quem fazia isso era os romanos. Quem fazia isso eram os romanos, né? Então, para o judaísmo tem uma série de restrições também para estar relacionado ali à morte, outras mitzvah, tudo está relacionado aí aos preceitos. Mandar também um abraço aí para o Kardec, tá? Nosso amigo, boa noite, shalom. Só comentando a pergunta do rapaz aí, no superchat, o judaísmo acredita de fato que Satã não é minha opinião, tá? Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, não é minha opinião própria, ok? Isso é a opinião do judaísmo. O judaísmo acredita de fato que existe o Satã, que o Satã ele não é um anjo que é contra a pessoa de Deus, mas que ele simplesmente, ele foi um anjo, ele é alguém criado com uma missão. O judaísmo acredita da seguinte maneira, tá? Então, eu quero deixar bem claro que essas informações não é a minha convicção pessoal, tá? Não é a minha convicção pessoal, tá ok? Professor Igor, então quem é o inimigo para o judaísmo? Então, existe aí algumas forças negativas no judaísmo, como já foi dito, tá? Os shedins são umas delas, que são os capetas, né, os demônios, só que não se pode ver eles. E alguns sábios dizem que alguém que tem um estudo muito completo, um estudo muito profundo do Talmud, pode observar eles. Mas isso é algo muito raro, porque esses shedins, esses espíritos maus, essas forças negativas, são muito violentas. Aí também tem a questão da Lilith, que também é uma força negativa, que também é uma espécie de demônio, é uma espécie de força negativa dentro do judaísmo. Então, tem várias forças negativas, né? Uma vez que eles não acreditam em Satanás como alguém que é contra Deus, mas alguém que é enviado para uma missão, eles acreditam em uma porção de forças negativas, de espíritos que ali são bastante perigosos, tá? Inclusive ali o Ashmedai, que é o chefe dos demônios, que numa outra oportunidade a gente vai estar falando sobre esse assunto aí também, tá? Chefe dos demônios? Olha eu. Entendi. Deixa eu pescar uma pergunta aqui. Olha, justamente o Jeremias 7. Brasileiro Silva. Pergunta ao entrevistado. Por favor, leia Jeremias 7,
no versículo 29 a 31 e explique como o Gernon pode significar purificação em vista das atrocidades cometidas ali. Fale da sua visão pessoal em relação à visão deles. Jeremias 7, vamos estar lendo. O pessoal já estão querendo saber a nossa opinião pessoal sobre o assunto. 29 ao 31, né? 29 ao 31, isso. Vamos ler. Corta o teu cabelo e lança-o de ti, e levanta um pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos. Diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la, e edificaram os altos de Tofete, que está no vale de filho de Inom, para queimarem no fogo os seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Então foi perguntado aí, explique como Guerrinon pode significar purificação em vista das atrocidades cometidas ali. Boa pergunta, boa pergunta. Isso é mais algo pessoal. Eu vou explicar aqui de forma pessoal, a minha opinião. Ele ainda coloca aí, fale da sua visão pessoal em relação à visão deles. Muito obrigado aí, Brasileiro Silva, pelo superchat. Então, vamos lá. Como eu já disse, essa não é a minha opinião pessoal referente a isso. Eu não acredito que o Guerrinon seja jamais um lugar de purificação, seja algo que alguém é purificado, para depois ir para um lugar bom ou para um lugar mau. Isso eu não acredito, tá? Isso eu não acredito. Até porque, como foi bem claro a pergunta aí do nosso internauta, né? Nós vemos duas realidades. A primeira realidade é que aqui cometia atrocidades, que aqui os israelitas cometiam idolatria, faziam o sacrifício aos ídolos. E a visão do Guerrinon, da forma mais espiritual que os judeus acreditam, é que seja ali um lugar de purificação. Ou seja, não tem como comparar, de certa forma, as duas coisas. Né? Ou é um lugar de idolatria, praticado pelos israelitas aos ídolos, aos demônios, aos shedins, ou é algo de purificação. A minha opinião pessoal é a mesma opinião do nosso internauta. Não tem como fazer uma comparação dessa. Ou é idolatria, ou é algo relacionado à idolatria, ou é algo de purificação, para depois alcançar aí o mundo superior. Deus abençoe. Alguma pergunta, irmã Sandra? Deixa eu ver aqui. Tem mais uma. Aqui tem uma pergunta do David Marques. Vamos lê-la. Pergunta: no judaísmo não existe a dimensão das trevas, mas em diversas outras crenças, sim. Jesus foi até a essa dimensão e depois ressuscitou. Jesus teria deturpado a Torá? Lembrando, né, que Jesus demorou 3 dias para ressuscitar. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu acredito que esse texto de Efésios, me parece que é Efésios, muito obrigado, Davi Marques, pela pergunta. A pergunta dele é uma pergunta bem inteligente, né? Ou seja, Jesus deturpou a Torá, uma vez que não existem essas dimensões, né? Existe mais no livro de Enoque, nos livros pseudepígrafos, apócrifos, existe, nos permite crer assim, e também outras informações também que esses livros apócrifos nos permitem. Inclusive, ele vai trazer também a questão de cada planeta ter anjos, miríades de anjos, como é o livro de Enoque, vai trazer a batalha também de Satã, Miguel, Micael, enfim, respondendo à pergunta. Eu acredito que seja um pouco questão de interpretação do texto de Efésios, tá? Eu, particularmente, minha opinião pessoal, não leio de forma literal aquele verso. Eu acredito que quando o texto diz que ele desceu às partes mais baixas da terra, está se referindo
uma vez que ele vem aqui à Terra, né, ou seja, ele está no seu trono, no seu lugar de pessoa divina, enfim, ele desce as partes mais baixas da terra, dá dons aos homens, né, que é o ato que ele está no céu, ele vem aqui às partes mais baixas da terra e começa a dar dons aos homens, dons ministeriais, enfim. Então, respondendo à pergunta, eu acredito que Jesus ele não deturpou a Torá, tá? Ele não teria deturpado a Torá de forma nenhuma. O microfone está mudo. Perdão. Então, professor Igor, aqui em Números, no capítulo 6, e no verso, deixa eu ver aqui, a partir do 6, tá? Diz assim, todos os dias em que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Vamos falar sobre essa parte aqui, sobre o corpo do morto. Não se deixará contaminar nem por seu pai, nem por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, quando esses morrerem, porque a consagração do seu Deus estará sobre a sua cabeça. Em todos os dias da sua separação, será santo para o Senhor. Se repentinamente alguém morrer ao seu lado e com isso contaminar a cabeça da sua consagração, então ele raspará a sua cabeça no dia da sua purificação. É esse inferno? É nesse momento aí? No 7º dia, ele a raspará. Como que o professor pode explicar essa passagem para a gente? Isso está mais relacionado, muito obrigado pela pergunta, isso está mais relacionado a um voto, né, me parece que é o voto nazireado, onde a purificação não é essa exclusivamente, tá? A purificação ali era o mikveh, que são vários tipos de purificação que existem no judaísmo, inclusive as mulheres participam nos seus dias, enfim, está relacionado a isso. Então, o nazireu tinha uma porção de coisas que ele não poderia fazer durante seu voto, né? Se aproximar diante de um corpo, né, morto, de um cadáver, e entre outras restrições, mas, excessivamente, esse texto está mais relacionado a isso, tá? Ao voto do nazireado, e a purificação seria algo relacionado a isso também. Então, ali seria do voto do nazireu, mas em Jeremias 7 está relacionado a uma mulher, uma ex-prostituta. Qual é o texto? Jeremias? O Jeremias que o irmão leu aí, Perfeito. 7. Sim. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui do chat. Deus abençoe. Deixa eu ver. A Igreja Católica está dizendo assim, que os judeus acreditam no purgatório e na intercessão dos santos. É um tipo de um purgatório? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, inclusive, com todo respeito, em todo momento, aqui dessa entrevista, eu tive respeito com as denominações, enfim, mas a visão judaica de purgatório é a mesma questão, é a mesma visão da Igreja Católica, purgatório, purificação, é uma purificação, como eu já disse no início, né? A Igreja Católica, ela pegou, de certa forma, esse ensino, né? Vale a pena lembrar que a Igreja cristã era uma igreja judaico-cristã. Então, desde o 1º século até os dias de hoje, foi herdado alguns costumes do próprio judaísmo na Igreja Católica, tá? Então, é relacionado a isso mesmo. Entendi.
Mas eles, no purgatório, eles pensam que há uma chance, então, para aquela pessoa, para o ímpio, né? Vamos se dizer, ele é ímpio, ele cometeu vários erros. No nosso ponto de vista, nós herdaremos a salvação através da nossa fidelidade ao Senhor, né? Com certeza. E para eles, é como se... eles creem na salvação, creem que eles são salvos, vai lá, comete um pecado, comete um erro, morrem, e para eles pensam mesmo que há esse estado de purificação aí da alma dele. Então, teoricamente, o inferno não existe? Quer dizer, somente esse inferno de estado de purificação. O lago de fogo e enxofre, não. É isso, né? Só para eu entender. Segundo essas visões, sim. Não é a minha opinião pessoal. Né? Sim, eu sim. não acredito. Não, claro. Eu não acredito, por exemplo, que alguém ele nega a pessoa do Messias, a pessoa de Jesus, né? Ou seja, o próprio Lutero ele disse salvação mediante a fé em Cristo. É isso que garante a salvação, né? É importante lembrar que o judaísmo também não tem conceito de salvação, mas eu creio, né, que a salvação é em Cristo Jesus, tudo bem? Então, a partir daí, nós temos uma caminhada a trilhar. Mas para o judaísmo, não. Para o judaísmo, e eu não creio que alguém escolhe viver uma vida profana, escolhe viver uma vida de qualquer forma, essa pessoa morre, ela vai ser purificada e depois ela vai para o céu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa interpretação dessa forma. Eu acredito que tem que ter, sim, um esforço da parte do ser humano, tá? Como eu disse no início, temos que correr atrás dos diamantes. Dos diamantes é o quê? O judeu. O que é correr atrás do diamante? É uma mitzvah, é uma oração, é fazer bem ao próximo. Isso também se aplica a todos nós. Se aplica a ter uma vida de oração, a fazer o bem ao próximo. É importante lembrar que quando Jesus vem, ele não vem instituir propriamente dito uma religião. Ele veio trazer princípios morais para nos ensinar como nós devemos estar durante o nosso dia a dia, com o nosso próximo, com aquele que está do nosso lado, com as pessoas, amando as pessoas, fazendo bem, orando, ajudando. Esses são os diamantes. Então, acredito que tem que ter um esforço para alcançar essa salvação. Então, como os judeus ainda aguardam o Mashiach, né? E por que eles aguardam o Mashiach? Para a salvação deles, né? Para a salvação, então, exatamente. O pessoal do Superchat está perguntando aí do Deus Trino, né? No outro momento a gente comenta isso aí, tá? Qual a minha opinião sobre a Trindade, sobre Deus Trino. Em outra ocasião a gente comenta sobre isso. Desculpa interromper aí seu raciocínio. Imagina, deixa eu ver aqui o que o Ricardo Andrade Leal. Se para o judaísmo Satã é um colaborador, e essa crença é muito antiga, de onde a igreja cristã tirou essa interpretação de que Satã é o inimigo, tendo em vista que o oráculo foi dado aos judeus? Então, muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta eu estava esperando alguém fazer, né? Então, como já foi dito, há uns conceitos no livro de Enoque, né? Um conceito muito antigo. Primeiro, se tinha a ideia de que quem fazia o mal era Javé. Depois, foi ali atribuído ao mal, posteriormente a Satã. De certa forma, foi uma crença desenvolvida ali de que Javé manda um mensageiro, agora não é ele mais quem pune o povo de Israel, agora é alguém. Depois o livro de Enoque, depois nos primeiros séculos ali, no século II depois de Cristo, nós temos ali uma interpretação de um homem, de um pai da igreja chamado Orígenes, onde ele fez uma interpretação alegórica,
Os senhores conhecem a famosa interpretação da alegoria, onde ele vai pegar ali Ezequiel 28, Isaías 14, e vai fazer ali as atribuições de reis à pessoa de Satanás. Ou seja, tu eras o querubim ungido para proteger, ou qual foi o motivo da queda de Satanás? Porque ele quis ser como Deus, ele quis ser maior, tem alguns que dizem, né, que ele quis ser maior do que Deus, uma vez que o texto diz que ele quis ser semelhante, mas ali, no contexto histórico relatado do rei da Babilônia, é mais relacionado a mitologias, mais relacionado aos deuses, aos ídolos. Ezequiel 28, mais relacionado ao rei de Tiro. Então, surgiu daí, com um conceito alegórico dessa interpretação por Orígenes. Tá? Daí os pais da igreja começaram a um passar para o outro, depois chegou Lutero, depois chegou até os dias de hoje essa interpretação aí. Mais alguma pergunta? Deixa eu avisar, se alguém do chat quiser entrar e fazer uma pergunta, pode já entrar, faça a sua pergunta clara e objetiva rapidinho, porque daqui a pouco nós já vamos terminar. Então, você tem aí o quê? 1 minuto para entrar. Quem entrar agora pode vir fazer a pergunta e o professor Igor vai responder. Deixa eu ver aqui. O gnóstico cristão está dizendo: inferno é o pecado em cada um de nós. Concorda com ele, professor? Perfeito, perfeito. Pegando aqui um conceito judaico do Yetzer Hara, né, que é a parte da má inclinação do ser humano. Todo ser humano tem o Yetzer Hara e o Yetzer Tov, que é a parte boa e a parte mal. Né? Ou seja, quando nós alimentamos mais o Yetzer Hara, nós então ficamos cada vez mais maus. Quando nós alimentamos o nosso lado bom, então nós ficamos cada vez mais bom. Isso eu concordo. Eu aprendi com o judeu messiânico também essa parte muito boa, quando a gente adentra nesses ensinamentos quando estudamos a Torá, né? E é importante porque muitos ficam preocupados mais com o inferno, com o lago de fogo e enxofre, no caso, né? Estou falando dos cristãos, se preocupem lá com o inferno. Porque eu não posso fazer isso por causa do lago de fogo e enxofre, porque eu não quero ser condenado. Mas, assim, no dia a dia, se ele vive a palavra, está ali cada dia fazendo bem, automaticamente a sua vida está sendo direcionada ao caminho certo. Eu acho que tem uma pergunta aqui, eu vou colocar na tela, pastor Hugo, aí vai ter 1 minuto apenas, tá bom? Para responder. Liga o seu microfone, irmão Edenilson. Paz e graça, boa noite. Paz e graça, boa noite, Sandra, boa noite, professor. É um prazer estar aqui, boa noite, pessoal do chat. Professor, rapidinho, queria fazer uma pergunta para você, que é um negócio novo que eu aprendi esses dias, né? Aqui, eu vi um teólogo falando, né, que Jesus Cristo tirou o reino de Israel, aqui em Mateus 21, no versículo 42, né? Ele fala assim: então Jesus disse a eles: vocês nunca leram na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirava nossos olhos. Por isso, eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá frutos. Aí a gente vê em Romanos, capítulo de número 11, né? E versículo de número
17, ó. Se alguns ramos foram cortados e você, oliveira selvagem, foi enxertada no lugar deles, e agora recebe a seiva das raízes, não se envaideça, nem despreze os ramos. Se você se orgulha, saiba que você não é a raiz, não é você que sustenta a raiz, aliás, mas a raiz é que sustenta você. Você poderá dizer, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, certo? Mas eles foram cortados por causa da falta de fé deles, ao passo que você permanece firme pela fé. Aí diz ali no 20, né, 21, não fique cheia de soberba, mas de temor. Se Deus não poupou eles, os ramos naturais, não poupará você. Obviamente, a gente vê aqui que os ramos naturais são Israel e os ramos enxertados são Roma. Professor, a pergunta é a seguinte: você acha que o reino de Deus vai ser devolvido para Israel em algum determinado momento? Perfeito. Muito obrigado. Antes do irmão sair, eu queria fazer mais uma pergunta. Qual é o conceito, esse conceito de reino que o irmão está me perguntando? Qual é esse conceito de reinado que ele vai devolver para Israel? Eu acho que é acerca da igreja, do cristianismo, né? De Israel crer em Jesus como Cristo. Perfeito, perfeito, muito obrigado. Então, Israel, sistematicamente, a teologia sistematicamente, ela acredita o quê? Ela acredita no arrebatamento, acredita no milênio. Se a teologia sistemática estiver correta, vai ser nesse momento, quando o reino do Cristo, do Messias vir, estabelecer o milênio, vai ser exatamente nesse período onde que vai ter a derrota do anticristo, vai ter a derrota daquele que se sentou e disse que é o Machia, e disse, mas ele não era o Machia. Então, se a teologia sistemática estiver correta, e é uma pergunta, inclusive, para o pessoal do Superchat, se a teologia sistemática estiver correta, vai ser nesse período aí, quando o Messias venceu o anticristo e Israel vai perceber que o Messias que eles aguardavam é o próprio Yeshua, é o próprio Senhor Jesus. Aí vai todo mundo conviver naquele mesmo contexto ali. Muito obrigado, professor. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Amém. Deus abençoe, irmão Adenilson. Deus abençoe Vamos vocês. ver quem... Amém. Quem está aqui conosco é o Jonathan Lima. Boa noite, paz e graça. Boa noite a todos. Fico muito feliz com essa. Tem sido muito proveitosa essa live. Eu só queria expor alguns pontos que, assim, que eu acho que não ficou tão claro, porque a Sandra, ela fez uma pergunta bem interessante, porque fica parecendo que, assim, que é só purificação e tudo bem, né? Mas, assim, na verdade, tem um ponto interessante que, porque, pelo que eu estudei, assim, do judaísmo, é porque existem pecados que são muito graves, então não adianta você ir para a purificação. Então, o que o rabino Isaac Luria explica é que, na verdade, você vai ter o Gilgul Neshamot, ou seja, você vai ter a reencarnação, que é um pouco diferente da reencarnação kardecista, mas ela existe também, que é a ideia do Gilgul Neshamot, que é a chamada roda das almas. Assim, pelo que eu estudo, assim. E, no caso, você teria um processo de retificação da humanidade, porque é como se todos nós fôssemos parte da alma de Adão. Essa alma de Adão se partiu. Então, segundo a teologia judaica, é uma restauração da alma de Adão. Então, a era messiânica, na verdade, ela não é uma salvação em si, mas ela é o fim dessa retificação. Foi claro? Sim. Me parece assim, pelo que eu estudei. Mas eu queria saber a sua opinião, enfim. É porque o que eu li, assim, do Isaac Luria, Moshe Cordovero e os grandes rabinos, né, do século XVI, né, explicaram assim, né. Então, enfim, boa noite, eu fiquei muito feliz de entrar na live, muito obrigado por terem me recebido e aberto esse espaço. E não, isso é uma questão que me parece que é muito importante para eles também, porque na Torá as punições são sempre terrenas, né?
Então, se for ver o final da Torá, a punição lá é sempre uma maldição sobre a terra e sobre eles. Nunca é uma maldição de um inferno ou algo do tipo. Me parece que essa seja a concepção judaica, de que as penas são terrenas, ou seja, o inferno seria aqui. Porque a pena da Torá, no final, é sempre uma pena sobre a terra e sobre o povo. Sim, obrigado. Boa noite a todos e feliz quinta-feira. Tchau, obrigado. Tchau. Obrigada, Jonatas. Fique à vontade. Perfeito, Jonathan. Exatamente. Essa é a opinião judaica, tá? Tanto desses rabinos do século XVI, essa incluindo, né, o que você tocou no assunto aí, que é algo interessante, fica-se passagem que eu acho muito interessante, é a reencarnação, esse processo de reencarnação. Então, toda essa afirmação que agora você falou aí é correta, concordo plenamente, tá? Só complementando aí o que você comentou, eu concordo, com certeza, dentro da visão judaica, sim. Professor Igor, e como no judaísmo podemos entender o que eles pensam sobre a serpente ali? Perfeito. Então, como já foi dito antes, o judaísmo, assim como o cristianismo, ele tem várias vertentes. Se a gente observar hoje em dia, o cristianismo ele tem igreja A, igreja B, um pensa diferente de outro. O judaísmo também tem isso. Isso até nos tempos de Jesus, relatado pelos textos sinóticos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, tinha ali as classes dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, de pessoas que pensavam diferente. Então, há interpretações a respeito da serpente. Uma interpretação da Cabala, uma das muitas, é que a serpente, né, teria tido relações ali com Samael, e daí teria nascido Lilith, e daí gerado muitos demônios. Há uma interpretação que eu acho bem legal, tá? Não é o que eu acredito, mas que eu acho bem legal, é que é a palavra serpente, por exemplo, na Rashi, que vem de Nihut, que significa intuição. Ou seja, a intuição de Adão, a intuição dele, ele seguiu a sua própria intuição. Então é mais a alegoria, mais uma questão alegoria. O Gênesis, ele trabalha muito isso. Algumas coisas, algumas verdades no Gênesis são literais, em termos de interpretação. Algumas entrelinhas do Gênesis são de forma alegórica que a gente interpretamos e entendemos ali o seu contexto original. Sim, porque assim, o único limite que Deus colocou para Adão ali no Éden, o limite foi para ele não comer, né? Ali o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso toda a humanidade foi castigada, né? Deixa eu ver o pastor Raimundo Nonato. Ele tinha entrado. Pode voltar, pastor Raimundo. Daí tu pode fazer a tua pergunta. Nós já estamos chegando aí no finalzinho desse Trocando Ideia. E é interessante, porque quando nós estudamos a Torá, pelo menos eu, né, dá para compreender um pouco na linha do judeu messiânico, mas do ortodoxo eu não sei muito bem, não. É um pouquinho mais complicado, né? Há essa grande diferença, né, professor Igor? Perfeito. Quero mandar também aqui um abraço aqui do Superchat para nossa amiga Angélica, tá? Do grupo de judaísmo, tá? Shalom, uma pessoa que está envolvida aí no judaísmo, tá? Sempre compartilhar as parachadas dos dias. A gente tem aprendido bastante também com ela, tá? Shalom para você e para os demais que estão aí. Para a irmã Valdileia, para os demais, tá? Inclusive, tem uma pergunta aí
né? A irmã Valdilé, ela concorda com você. Ela aí. Ela colocou aqui, ó. Concordo plenamente com você, Sandra. Para viver, Cristo é simples. Infelizmente, incorremos no erro de buscar muitas explicações, precisamos tão somente ter um relacionamento com Deus. Perfeito. Amém. Corroborou aí com a Sandra e também corroboro, né? Perfeitamente. Amém. O pastor Raimundo está entrando aqui para fazer uma pergunta. Opa, ele caiu de volta. Volta aí, pastor Raimundo. O gnóstico cristão está dizendo assim: difícil não querer comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Curioso, desobediente. Realmente, né? Imagina os cristãos de hoje. Os cristãos de hoje aí têm uma quedinha aqui só por Jesus. É a natureza. Vamos lá, acho que agora vai. Os cristãos de hoje aí têm uma quedinha aqui só por Jesus. É a natureza. Vamos lá, acho que agora vai. Os cristãos de hoje. Paz e graça, pastor Raimundo Nonato, meu caro, que honra, viu, recebê-lo aqui ao vivo no Arena. Eu vou desligar aqui o meu microfone, eu acho que está dando um pouquinho de eco, devido a... O pastor Raimundo tá me vendo na TV Smart dele, só pode. Seja bem-vindo, pastor Raimundo. Tá me vendo na TV. Rapaz, irmã, e o meu som, a minha voz está saindo bem? Minha voz está saindo bem? Rapaz, irmã, e o meu som, a minha voz está saindo bem? Ótimo. A paz e graça para todos os irmãos aí do grupo Arena Apologética, irmã Sandra, o Teologia Primitiva, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A paz e graça para todos os irmãos aí do grupo Arena Apologética, irmã Sandra, o Teologia Primitiva, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A minha pergunta é sobre Lucas, capítulo 16, 24, verso 28. Eu vou baixar aqui. A minha pergunta é sobre Lucas, capítulo 16. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Meu Deus do céu. Peraí, deixa eu voltar aqui. Irmã Sandra, tá... Ai, meu Deus do céu. Obrigada. Meu Deus do céu. Hoje aconteceu comigo quando eu estava fazendo um teste, né, para eu treinar aqui. Então, aconteceu a mesma coisa, deu eco, eu não sabia, eu fiquei apavorada, igual o pastor Raimundo. Poxa, acho que não deu, né, para entender, né, professor Igor? Acho que ele está voltando, só um momento, deixa eu ver aqui. Voltando, peraí. Pronto. Amém. Agora ficou melhor, né? Sim. Bom, deixa eu falar agora. Pois deu eco, eu não sabia. Eu fiquei apavorada, igual o pastor Raimundo. Era meu... Poxa, acho que não deu, né, para entender, né, professor Igor? Eu já estou entendendo o que está acontecendo. Pastor Raimundo, ó, eu acho que está atrasado a live. O irmão tem que chegar o pontinho vermelho aí até o final. Aí dá para acompanhar. Agora ficou melhor, né? Mas pode fazer a sua pergunta. Vai fazendo a sua pergunta, pastor Raimundo. Pronto. Mas pode. Pronto. A pergunta é, irmã Sandra, a pergunta é o seguinte, é Lucas capítulo 16, verso 24. Porque quando as pessoas falam que o rico estava em tormento, aí usa que ele estivesse num lago de fogo, literalmente, o que acontecia? Aí tira usar o verbo basano, né, basanizo. Só que lá está odinaô, que é angústia, tá?
que a angústia, o rico estava num estado de angústia, de alma, né? Não físico, tá? Não estava no estado físico, estava numa angústia de alma. Agora, quando chega no verso 28, é que ele pede para avisar para os irmãos dele que para não ir para lugar de tormento. Então, esse tormento do rico é um tormento físico ou era no sentido emocional, espiritual, que não tem nada a ver com o corpo físico, mas com a parte espiritual? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, pastor Raimundo. Olha, eu acredito... Ou era no sentido emocional, espiritual... Coloca em mudo o seu microfone, pastor Raimundo, por favor. Aumentei. Eu acredito... Emocional, espiritual... Coloca em mudo. Pastor Raimundo, é que eu não consigo colocar Pronto. mudo. Pronto, baixei. Microfone, pastor Raimundo, por favor. Pronto, baixei. Não, é do celular mesmo. É o microfone do aplicativo no Você entendeu a pergunta? Ele acho que entendeu, ele vai responder, mas é porque está dando eco. Oi. Pronto. Pronto, baixei. Microfone. Beleza, vamos lá. Quero mandar também um alô aí para o Jácio, tá no Superchat. Muito boa noite. Então, eu acredito, eu entendi a pergunta do pastor Raimundo, tá? Sobre o sofrimento, se era literal ou não. Eu, particularmente, acredito que o que nós temos ali em Lucas, esse relato, é uma adaptação egípcia, tá? Uma adaptação egípcia que o autor, por algum momento, colocou ali, tá? Então, eu não acredito que aquele relato seja um relato como uma verdade absoluta, vamos dizer assim. Se existe uma realidade do seio de Abraão, se existe uma realidade do Hades, tudo bem. Eu acredito que o texto proposto não seja uma base para isso, né? Então, eu fico até um pouco assim em responder, porque eu não vou dizer que é literal ou que é algo relacionado a isso, porque eu creio que ele é uma adaptação e que Lucas teria colocado ali. Diga-se de passagem, o único que cita esse relato é Lucas, tá? Os demais não o citam. O único que cita esse relato é Lucas, tá ok? Pastor Raimundo, está satisfeito aí com a resposta? Porque nós, né, como cristãos, nós temos uma visão, né? Para o judaísmo é difícil mesmo. Mas o professor Igor acabou de dizer aí que ele... Ok, irmão, Deus abençoe. Está satisfeito aí com a resposta? Ok. Porque nós, né... Amém, Deus abençoe, pastor Raimundo. Nós temos uma visão, né? O judaísmo é difícil mesmo. Mas o professor Igor acabou de dizer aí que ele... Ok, irmão, Deus abençoe. Amém, Deus abençoe, pastor Raimundo. É interessante, pastor Essa pergunta professor Igor. Essa pergunta é interessante. Sim. Porque, então, tu acha mesmo que ali foi um acréscimo de Lucas? Na verdade, ali teria sido uma adaptação, né? Porque... Adaptação. Uma adaptação. Depois, aí, nós poderemos tratar sobre esse conceito aí em um determinado momento, tá? Por quê? Inclusive, nós temos alguns manuscritos, um manuscrito que traz, inclusive, o nome desse rico, tá? Que traz o nome desse rico. Por quê? Ali está relacionado mais uma parábola, né? E as parábolas, elas relatam, toda vez que Jesus cita uma parábola, ele quer trazer uma verdade espiritual, né? Ou seja, aquela parábola ali, não que seja uma verdade absoluta, ali é uma parábola. Lucas, ele quer trazer algo espiritual por trás daquilo. Porque nós vemos, inclusive, ali mais na frente, quando ele diz assim, olha, ele tem Moisés e os profetas, Abraão diz, que eles o ouçam. Aí fica uma pergunta, como Abraão conhecia Moisés e os profetas, uma vez que ele é muito antes?
muito antes. E Lucas, ele usa esse termo, seio de Abraão, mas para ganhar, de certa forma, ali os gregos, os judeus. Porque os judeus, eles acreditam, né, ali no patriarcado como grande referência. Por isso que hoje, e inclusive eu posso ser até um pouco polêmico agora, mas o seio de Abraão hoje não existe. O seio de Abraão hoje não existe. O que existe hoje é o seio de Cristo. Tá? Hoje é o seio de Cristo. Uma vez que nós cremos nele, acreditamos nele e somos salvos por ele. Então nós vamos para o seio de Cristo, para perto de Cristo, não para o seio de Abraão, propriamente dito, e que eu acho que a teologia sistemática erra nisso. Então, ali eu vejo que é o Seol. Então, não é o Seol para o professor. É uma forma que ele usa para ilustrar, de certa forma, né? Lucas, ele é grego, e os gregos criam muito nisso. Tricotomia, corpo, alma, espírito. Uma faculdade vai para um lugar, outra faculdade do ser humano vai para um outro lugar. E a visão hebraica em si, ela é uma visão mais solista, uma visão mais corpo e espírito é uma coisa só. Daí vem o conceito Sheol. O ser humano morreu, pronto. Ele vai para o Sheol, ele vai para a cova, ele vai para a sepultura. Já o conceito neotestamentário é diferente. Já o conceito neotestamentário, principalmente esse texto em específico, vai trazer uma outra realidade, uma nefesh, que vai para um lugar. E esse lugar é o Sheol, ou o seio de Abraão, ou o paraíso. É um pouco complexo, mas... Ainda mais que o professor falou aí que para eles o corpo e o espírito, então eles são dicotômicos. Exatamente. Perfeito. Bem. Deixa eu ver, acho que não tem mais perguntas aqui. Professor Igor, pode concluir aí o que o professor conclui aí no ponto de vista, o que está faltando aí, faça a sua conclusão, o que é o inferno no judaísmo, se tem alguma vantagem, desvantagem deles pensar dessa maneira, afinal, o que nós, cristãos, qual é a nossa visão quanto a isso? Porque eu creio que Jesus, né, um momento vão salvá-los, né, Deus tem um plano para cada um dos judeus, e assim, no nosso ponto de vista, eu sei que eles herdarão, né, o reino eterno também, por causa do plano de Deus, né, não julgo, né, eles pensar dessa maneira, mas é um pouquinho complicado, né, a gente compreender. Fique à vontade. Perfeito. O judaísmo, ele acredita assim, mas com base em interpretações, com base nos sábios. Então, ao meu ver, né, com todo respeito à visão judaica, né, inclusive tenho amigos, né, seguidores do judaísmo, inclusive estão aqui no chat, tá, com todo respeito, dentro do meu coração, tá? Ó, o Marcelo tá falando aí, ó. Daqui a pouco. Daqui a pouco então, só para concluir meu raciocínio, o judaísmo pensa assim, com base nos sábios, com base na Guemará, com base no Talmud, com base em interpretações midrashitas, que são judeus que fazem comentários. Então, eles acreditam dessa forma. Para eles, Satã é um anjo criado simplesmente com uma missão. Para eles, não existe essa ideia de inferno, eles não têm medo do inferno, justamente por isso. Tá? Então, são visões totalmente diferentes, são contextos totalmente diferentes. Inclusive, vai cair aquela questão do Shabat, do sábado. O cristão deve guardar Shabat? O cristão deve guardar o sábado? Aí nós vamos entender pelo contexto de uma nação, pelo contexto específico de uma nação, Israel. Jesus não aboliu a lei, será que ele pediu para guardar o Shabat?
Será se ele ensinou para o cristianismo guardar o Shabat? Então, são realidades diferentes. Eu acredito de uma forma que o cristão, sim, quando ele tem a salvação em Cristo, ele vai herdar aquilo que Cristo prometeu, um lugar bom, a mesma noção do Gan Eden, do paraíso, né? Acredito que seja essa minha resposta final aí, a respeito desse assunto. Tafona? Marcela Tafona, meu caro, boa noite. Paz, fica à vontade para a sua pergunta. Boa noite, Sandra. Esse rapaz, eu não sabia que o nome dele era Igor, não. Fui saber hoje. Eu conheço ele como Moré. Moré. Eu não pude ver tudo, mas eu vi até aquela parte onde você falou das punições e onde você falou lá da purificação, que seria semelhante ao do catolicismo, que você falou. Perfeito, Guerrinó. Não, como é que é no catolicismo? Fugiu o termo agora. O purgatório. Então, eu queria que você explicasse para o público qual é o conceito desse judaísmo, dessa parte do judaísmo que você está explicando, com relação a alma e espírito. Se é a mesma coisa ou não. E se eles não acreditam numa alma imortal, a purificação aconteceria como? Se a pessoa morre, está morto. Fui claro na minha pergunta ou compliquei? Perfeito, Deixa eu simplificar. Se eles acreditam que tem um estágio que seria uma purificação, eles têm que acreditar numa imortalidade, numa vida pós-morte. Se eles, por acaso, não acreditarem numa vida pós-morte, consciente após a morte, como aconteceria essa purificação no conceito que você apresentou? Bom, eu vou sair agora, vou ouvir a tua resposta aí, tá bom? Um abraço. Boa live aí, final de live, tá bom? Obrigada, agora, Tafona. Tá bom, tchau, tchau. Então, Tafona, muito obrigado pela tua pergunta. Muito obrigado pela tua pergunta. Vamos responder. O judaísmo, só complementando aqui o que eu falei horas antes sobre isso. Alguém, eu usei o exemplo de um judeu, Eliyahu Ben Ayusha, ele foi um sábio, estudou Cabala, só que aí no final da vida ele se tornou herege. Então aí ele foi para a purificação, ele foi salvo. Ele mesmo pediu, segundo os sábios contam, ele mesmo pediu para ser purificado, para passar pelo Guerrinom, para depois ser purificado. Ele foi salvo. Não é algo ruim passar pelo Guerrinom no judaísmo. Pelo contrário, é algo que vai limpar, de certa forma, a pessoa. Tudo bem. Então, alguém que passa pelo Guerrinom é alguém que vai para um lugar bom. No judaísmo. Só passa pelo Guerrinom, pelo estado de purificação, que vai para o lugar bom. Quem já está perdido, não vai passar por ele. Quem já está perdido, quem já foi condenado, né? É importante lembrar que o judaísmo tem esse conceito e acredita que é um tribunal celestial de Elohim, anjos, Malachim, tá? Então, quem já está condenado não passa por ele. Agora que eu vou entrar na pergunta da Tafona, sobre a mortalidade ou imortalidade da alma. O judaísmo acredita que alguém que já é um perdido, ele vai ser aniquilado, a alma dele já não vai mais viver. Vai ser aniquilado. Ou seja, já era para ele, acabou, fim da linha para ele, não existe mais. Tá? E, inclusive, é algo que eu acredito, tá? Desse lado. Bom, demorou muito eu fazer minha afirmação, mas acredito em parte nisso, tá bom? Acredito em parte nisso. Acredito que o salvo, ele tem a vida em Cristo Jesus, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Opinião pessoal minha. Eu acredito que quem está salvo em Cristo vai herdar o céu. De forma metafórica. Vai herdar um lugar bom.
no que o judaísmo chama de Gan Eden. Já quem não aceita o Cristo, ele vai deixar de existir. Por quê? Vai se enquadrar naquilo que Jesus disse. Quem tem a mim tem a vida, e quem não tem a mim não tem a vida. Então ele não vai mais viver. Vai deixar de existir. Espero ter respondido a pergunta do Atafona. Amém. Deus abençoe aí o pessoal que ficou aí conosco no chat, o pessoal que vai assistir essa live depois, fique à vontade para fazer as suas perguntas. Quando o professor Igor tiver um tempinho, ele entra lá e responde para vocês. E pode ter certeza que a sua pergunta pode também... Podemos também elaborar um debate aqui, viu, gente? Ah, concordou, professor Igor? Quer um debate? Vai lá, visita o canal dele. Professor Igor, fala um pouquinho aí do seu canal, dos livros para a gente, pessoal que chegou depois. Então, pessoal, nós temos o nosso canal de estudos, tá? Teologia Primitiva. Você vai lá no YouTube, você clica em Teologia Primitiva. Não precisa nem botar professor Igor, já vai aparecer o meu canal lá, tá? Lá nós temos curiosidades judaicas. Se você tem alguma dúvida referente a alguma coisa que eu falei aqui, talvez eu não expliquei o máximo aqui, tá? Mas lá eu explico com mais detalhes nos meus vídeos lá, tá? Até porque o tempo é muito curto, tem todo um contexto, tem toda uma história, tem toda uma questão histórica por trás para a gente entrar num raciocínio mais compreensível. Mas lá nos meus vídeos, lá no meu canal do YouTube, a gente fala tintim por tintim todos esses detalhes, de penalidade da alma, quem é os Shedins, tá? Quem são o chefe dos demônios no judaísmo, quem é Lilith, quem são, enfim, tudo isso aí a gente fala lá, tá? Então, se você puder visitar o nosso canal, tá? O seu Miranda tá aí coloca no Superchat, nosso grupo do WhatsApp, tá? Se você puder nos dar uma força, se inscrever no canal, compartilhando, deixando o seu like, a gente vai ficar muito feliz. Tá? A gente também tem algumas obras acadêmicas de alguns temas sobre judaísmo, sobre o que pensa o calvinismo, sobre essas linhas da reforma e entre outros temas, tá bom? Se vocês tiverem esse interesse aí, é só clicar nos links que tá aí no Superchat, tá? Que você vai ser direcionado ao nosso canal do YouTube e ao nosso grupo também no chat, no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, vamos terminar essa live aqui, porque já passou o tempo. Matheus Silva, meu primo Igor, esse é meu cara, esse é o cara. Deus abençoe, Matheus, seja bem-vindo aí, volte sempre no Arena Apologética. Gente, não há mais tempo, tá? Senão Marcela Tafona poderia entrar novamente aqui. Mas já quero agradecer a todos vocês aí pela companhia dessa noite, mas nós temos que terminar. Olha, um forte abraço aí. Professor Igor, olha, satisfação mesmo de tê-lo aqui conosco. É uma honra de verdade. Acredito que essa live foi a primeira de muitas. Perdoe os cachorros que resolveu todos participar também aqui, mas, olha... Há um tratado, a Guemará diz que quando os cachorros estão felizes, é porque o profeta Elial está na cidade. E quando os cachorros estão tristes, chorando, é porque o anjo da morte estava perto. Então, o profeta Elial está por aí, hein? Brincadeirinhas à parte. Tô precisando de bênção. Mas Deus abençoe aí, de verdade. Pessoal do chat, vocês são bênção. Vocês são bênção. Deus abençoe aí, de verdade, tá? Então, vamos lá, despedindo do povo do chat, do canal Arena Apologética. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, gente, fica com Deus. Forte abraço a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Professor Igor, vamos marcar para tu retornar aqui novamente. Também trocando ideia aí. Um dia que o pastor Elton esteja disponível também.
E eu vou estar junto com o pastor Elton, tá bom? Amém. Vai ser uma honra, quero agradecer por estar aqui no Arena Apologética, foi uma honra, tá? Estivemos aí um pouco... teve muito conteúdo, como já disse, não foi possível passar, devido ao tempo também, mas eu creio que outras vezes a gente vai estar aqui, tá? Se alguém quiser também fazer convite para debate, a gente aceita, beleza, pessoal? Estou lançando um desafio aí no chat, se alguém tiver um convite para debate, tá? A gente está aí, a gente não corre não, tá beleza? Que o Eterno vos abençoe, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito és tu, Senhor, nosso Deus e do universo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Forte abraço.